Olá, queridos alunos do 6º ano do Colégio Santa Rita. Aqui quem fala é o professor Valdir de Artes. E na aula de hoje, nós vamos debater sobre algumas das principais formas de teatro existentes no mundo. Sobre as origens do teatro, E sobre as principais formas de teatro existentes no mundo, desde o teatro japonês, conhecido como teatro No, passando pelo teatro desenvolvido na ilha de Bali, na Indonésia, o teatro Topeng. Vamos falar também de uma prática, um ritual religioso que existe, uma forma de teatro, que é uma dança e um ritual, que é os Diablos Dançantes, teatro existente na Venezuela, e também algumas práticas que existem no nosso país, no Brasil. Então a gente vai debater sobre as origens do teatro, desde o teatro primitivo até os dias atuais, Então, a nossa aula de artes é a aula 5, da unidade 2, tema 2, as origens do teatro. Você vai acompanhar mais sobre esse tema na página 60, da página 60 até a página 69. Então, vamos debater um pouco sobre a origem do teatro. Muita gente pensa que o teatro surgiu lá na Grécia Antiga, no século V a.C. Tem muita gente que diz que a Grécia é o berço do teatro. Não. As pesquisas recentes, elas demonstram que o teatro ele tem a sua origem muito anterior à Grécia Antiga. O teatro ele já era desenvolvido pelo homem desde a sua origem, lá na pré-história. Então, você ouvir que a Grécia é o berço do teatro da civilização ocidental, tranquilo, tudo bem. Você pode até considerar que a Grécia é o berço da civilização ocidental. Mas as origens do teatro está remetida desde a pré-história no que nós conhecemos como teatro primitivo. Professor, o que é esse teatro primitivo? Muitos pesquisadores chamam de teatro primitivo os rituais realizados pelos primeiros grupos humanos que viveram na pré-história. Quem já estudou a pré-história sabe que nesse período, a pré-história é o período que vai do surgimento do homem até a invenção da escrita. É uma forma tradicional que os historiadores se referem para determinar esse período de tempo. Professor, é correto chamar de pré-história? Não. A gente sabe que a pré-história também ela tem outro nome. História das sociedades ágrafas, ou história das sociedades sem escrita. Porque a palavra pré-história é uma palavra muito pesada. Pré significa antes, da história. E não é assim. A gente sabe que o homem pré-histórico, ele já tinha uma história, ele construiu várias experiências positivas para a humanidade. Exemplo, foi durante esse período que os homens viviam como caçadores-coletores, lá no período paleolítico. Lá construíram as primeiras ferramentas, ferramentas de pedra lascada, paleolítico dado da pedra lascada. Vocês viram também, estudando no Neolítico, que durante esse período o homem ele desenvolveu a agricultura e a domesticação de animais, a cerâmica e a tecelagem. No Paleolítico já tinha desenvolvido fogo. Então, todas essas contribuições feitas pelo homem, ali já era história. Então, é errado esse termo pré-história, O mais correto é a história das sociedades ágrafas, ou seja, das sociedades sem escrita. Mas aqui nós vamos, por uma forma didática, vamos optar por escolher o nome pré-história para esse período, Então, muitos pesquisadores chamam aqueles rituais realizados pelos povos primitivos, chamam de teatro primitivo. Professor, teatro primitivo? Sim, Os rituais que nossos ancestrais realizavam estão na origem não apenas das artes visuais e do teatro, mas também de outras formas de expressão, como dança e música. Nesses rituais, nossos antepassados utilizavam máscaras e chocalhos e vestiam-se com trajes feitos de pelos de animais. Então vamos lá. Quem estudou sobre esse período sabe que os primeiros grupos humanos eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os deuses, eles representavam as forças da natureza. Deus do sol, Deus da chuva, Deus da fertilidade, Deus trovão. Então, esses povos, eles eram politeístas. Muitos desses povos faziam rituais em homenagens a esses deuses para pedir chuva, para pedir fertilidade. E é aí que muitos pesquisadores costumam dizer
que aqueles rituais desenvolvidos pelo homem pré-histórico era o famoso teatro primitivo, ou seja, as primeiras formas de teatro. Por quê, professor? Acredita-se que nesses rituais também havia a separação entre os atores, aqueles que realizavam o ritual, e os espectadores, os que assistiam. E a escolha de um espaço específico para o ritual, né? Então, quem estudou sobre esse período sabe que ali, quando o homem pré-histórico realizava rituais, está aí no nosso slide, você vê uma figura muito famosa, né, que está na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, essa segunda, mais próximo da minha imagem, né, que estou explicando. Você vê que existem vários homens com as mãos para cima. A gente não sabe qual ritual religioso é esse, mas a gente tem uma ideia que ali estava ocorrendo um ritual. A gente vê também na imagem do lado, uns dançando com uma espécie de colocar na cabeça, enquanto outros assistem. Então é justamente isso que os pesquisadores chamam de teatro primitivo. O fato de um grupo estar representando, você sabe que o teatro, né, é a arte, e encenar é a arte de representar um espetáculo em público, né? Então você sabe que o teatro é a arte de representar, de encenar uma história para o público. Então, nesse contexto, quando um grupo estava fazendo um ritual e o outro estava assistindo, ali criou-se a figura do ator e do espectador. Então, para muitos pesquisadores, ali é a origem do teatro, o chamado, como é que a gente chama, professor, isso? Teatro primitivo. Professor, o teatro primitivo, como eu mencionei para vocês, ele está na origem não só da arte de interpretar esses rituais. Não é só a origem do teatro que está vinculada a esses rituais, mas também outras formas de expressão, como a dança e a música. As primeiras formas de dança eram desenvolvidas nesses rituais. A própria música, que eram feitas pelos grupos, com elementos extraídos da natureza, eles pegavam chocalhos, né? Pegavam uma cabaça, colocavam sementes dentro e ali criava-se o som de um chocalho. Tambores, que é um ritual tradicional das culturas africanas, também aqui da cultura indígena brasileira. Então, eles produziam esses elementos de som, de dança, e através dos rituais religiosos para seus deuses, eles estabeleciam essa interpretação chamada de teatro primitivo, né? Professor, o que é que eles utilizavam como indumentário? Você já viu aqui, eu expliquei que eles utilizavam máscaras feitas também com elementos da floresta, chocalhos, trajes feitos com pelos de animais, né, da floresta. Então, nesses rituais estava o chamado teatro primitivo. Então, professor, o que é o teatro primitivo? Eram as primeiras encenações feitas pelos homens pré-históricos, né, nos rituais em homenagem aos seus deuses. Diversos povos, diversas civilizações, elas têm o hábito de encenar, de interpretar. Os indígenas brasileiros, os homens que viveram na pré-história, a gente vai ver, na Grécia Antiga, os gregos criaram a forma de teatro mais próximo do nosso. A gente ainda vai estudar lá no século V, os gregos realizavam teatro a céu aberto, teatro de máscaras, que tinha como principais características a tragédia e a comédia. A gente ainda vai estudar sobre os espetáculos gregos. Professor, mas eram só os gregos que realizavam teatro? É o que eu digo a vocês. O teatro, essa arte de representar o nosso cotidiano, nossas alegrias, nossas tristezas, né? Nossas angústias, de fazer uma crítica política. Então, essa arte de encenar já era comum em diversos povos, desde a pré-história até os dias atuais. Então, o teatro já era realizado em todas as partes do mundo. Então, é uma manifestação cultural presente em diversas culturas, tanto na cultura africana, asiática, americana. Então, diferentes povos têm a prática de encenar, de representar o seu cotidiano, representar o seu dia a dia. Entre as diferentes propostas de teatro, a gente vai debater o teatro novo, que é o teatro japonês, né? Então, entre as diferentes propostas do teatro japonês, está o teatro No, surgido no século XIV. O No é uma das mais tradicionais formas de teatro realizadas no Japão. Aí que você vê imagens, você vê a utilização de máscaras, você vê também a presença de instrumentos musicais para poder criar uma trilha sonora do espetáculo. No teatro No,
apenas a personagem principal utiliza máscaras. E nas apresentações sempre há um grupo de homens que permanecem sentados ao fundo e tocando instrumentos musicais. As histórias estavam sempre relacionadas à mitologia e à religião, e eram conhecidas por todos. O público ia ao teatro não para conhecer as histórias, mas para saber como cada companhia e atores iriam contá-los, né? Então, o Teatro Novo, vocês perceberam que é um teatro que busca reproduzir uma história religiosa e mitológica, sempre preocupado com a origem das coisas, com a origem da vida do ser humano, a origem da sociedade japonesa. Nesse teatro você vê que o personagem principal ele utiliza máscaras, né? Apenas o principal, e como plano de fundo você vê os outros participantes sem máscara e tocando instrumentos musicais. Então as histórias eram da religião e da mitologia, e o interessante é isso, não é como o nosso teatro. Quando a gente vai para um espetáculo teatral, geralmente as peças elas são inéditas, algumas delas, a maioria. Então as pessoas vão para um espetáculo assistir uma história que eles ainda não conhecem, né, no nosso teatro, e saíram de lá com um novo conhecimento. Lá no Japão, no Teatro Novo, eram histórias que todo mundo já conhecia. Então eram histórias conhecidas por todos. Mas por que o pessoal ia para lá assistir o espetáculo? O que levava, o que motivava o espectador no espetáculo? Era ver como cada companhia se destacava e contava aquela mesma história. Então são algumas das características do Teatro Novo. E aí você vê a utilização das máscaras para representar os personagens. Assim como os gregos utilizavam as máscaras na tragédia e na comédia, os japoneses também têm a sua prática teatral e o seu teatro de máscaras. Teatro Topeng. Teatro Topeng, ele é realizado na ilha de Bali, localizada na Indonésia. As máscaras são parte de uma manifestação teatral surgida no século XVII. Esse espetáculo, né, professor, o que é que significa a palavra Topeng? Em balinês significa máscara. Então lá ocorre também a presença de um teatro de máscaras. Para os povos desse lugar, a arte e a religião são muito próximas. E fazer arte significa entrar em contato com os deuses, né? Então a arte lá tem um caráter sagrado. E as máscaras elas são um elemento central e importante das peças. Geralmente no Teatro Topeng, os artistas eles são treinados desde a infância, com 4 a 5 anos. Alguns indivíduos já começam a entrar em contato com a experiência teatral e eles vão crescendo dentro deste universo. O Teatro Topeng é uma espécie de patrimônio cultural da Indonésia, né, da ilha de Bali, com essas características. Então a máscara é muito importante. E aí você vê a questão da religião e da arte. Fazer arte significa estar em contato com os deuses. Para os povos desse lugar, a arte e a religião são muito próximas. E fazer arte significa entrar em contato com os deuses. Esse teatro foi criado pela primeira vez para comemorar o aniversário da família real, lá no século XVII. Então, atualmente, existem 2 versões para o Topeng. A primeira ocorre em templos e é realizada por um único ator que usa todas as máscaras e sozinho interpreta todos os personagens. Esse aí é o teatro mais tradicional, a versão mais clássica e tradicional do Teatro Topeng, que é quando um só indivíduo ele utiliza várias máscaras e realiza sozinho toda a encenação. A segunda, ela já é mais contemporânea, ela é mais atualizada. Ela é realizada em vários espaços, ou seja, em praças, mas principalmente em hotéis, do qual participam de 3 a 5 atores, em que cada um interpreta um único personagem. Então aqui você vai vendo o seguinte, existe a versão tradicional e a versão moderna. A versão tradicional, que é a primeira, você já percebeu que o único indivíduo, ele utiliza todas as máscaras e realiza sozinho o espetáculo. Então ali é só nos templos sagrados. Como a Indonésia recebe muitos turistas, foi criado uma segunda versão do Teatro Topeng, que é esse que já tem mais personagens, né? Várias pessoas utilizam as máscaras, e esse aí é o teatro turístico, é a versão turística do Teatro Topeng. Então aqui é mais um povo que tem como tradição a realização do teatro,
e utiliza máscaras como elemento central. Estou dizendo isso porque nós estudamos lá no nosso tema 1 sobre o teatro de rua no Brasil. Vocês viram que grupos teatrais como Sertão Teatro, grupos teatrais como Vila Vox, eles utilizavam máscaras nas suas representações. Então não é uma coisa exclusiva só do Brasil. Várias culturas têm a tradição de realizar teatro e utilizar máscaras como forma de indumentária dos atores, né, dos integrantes do grupo. Né? Então você vê que a máscara é um elemento presente em várias culturas. Continuando. Os diabos dançantes. Os diabos dançantes é uma tradição que existe na Venezuela e também é uma forma de teatro que utiliza máscaras e faz parte da cultura dos habitantes da Venezuela, né? Então, os diabos dançantes, o que é que significa isso? Os diabos dançantes, né? Como é em espanhol, lá na Venezuela, os diablos dançantes. Surgidos na Venezuela no século XVIII, reúne elementos do teatro, da dança e da música. Essa manifestação resulta do encontro das culturas espanhola, indígena e africana. Possui um caráter religioso e ocorre durante a celebração de Corpus Christi, corpo de Cristo, né? Corpo de Deus. Nela as máscaras são o elemento central. Né? Você sabe que 60 dias após a Páscoa ocorre o feriado de Corpus Christi, que é uma celebração em que no Brasil as pessoas ornamentam as ruas, né? Pintam as ruas e fazem uma celebração religiosa. Lá na Venezuela, desde o século XVIII, existe essa prática chamada de diablos dançantes, quando as pessoas eles se fantasiam de diabos e vão pelas ruas fazendo a sua peça teatral. Durante essa manifestação cultural, acontece uma grande procissão em que um grupo de pessoas vestidas com roupas coloridas, geralmente vermelhas, capas e máscaras, representa a figura do diabo. Percorrem as ruas dançando e tocando chocalhos. A procissão se encerra em frente de uma igreja, onde se realiza uma dança que simboliza o triunfo do bem sobre o mal. Então, eles vão dançando, tocando seus chocalhos, apitando, representando o diabo, e em frente à igreja ocorre o fim dessa manifestação, né? Que é quando ocorre a procissão, e a procissão celebra o triunfo do bem contra o mal, o triunfo da vitória de Deus contra a figura do diabo, né? Então, os diabos dançantes também é uma manifestação teatral. Essa manifestação, ela, como eu disse, é muito famosa na Venezuela desde o século XVIII, e ela tem um caráter religioso, né? Você vê, até porque ocorre uma celebração, Corpus Christi. Professor, qual é o elemento central aí? As máscaras, né? São um dos elementos centrais. E aí, como vocês já devem ter percebido, essa tradição, os diabos dançantes, ela resulta do encontro de várias culturas. Do encontro da cultura espanhola, da cultura indígena, da cultura africana, né? Então você sabe que os venezuelanos, né, são povos da América do Sul e foram colonizados por povos ibéricos, ou seja, povos ibéricos são povos que vivem na Península Ibérica, na Europa, Portugal e Espanha. Então, os venezuelanos foram colonizados pelos espanhóis. E são um povo muito católico, assim como o Brasil, né? Os brasileiros, o Brasil é um dos países mais católicos do mundo. Os venezuelanos são católicos, eles têm toda uma tradição religiosa. E aqui você vê essa celebração que reúne teatro e religião. Tranquilo? Então, por hoje, a gente vai ficar nessa manifestação, né? Nós já vimos sobre o teatro novo, o teatro primitivo, né? Primeiro a gente iniciou com o teatro primitivo, dos homens pré-históricos. Falamos logo em seguida do teatro novo, do teatro topeng e dos diablos dançantes, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre a máscara e o sagrado e debater um pouco sobre as produções teatrais existentes no mundo. Então até aqui o que eu quis mostrar para vocês é que o teatro, a prática teatral, ela é presente em várias culturas e que as máscaras são utilizadas por vários povos ao longo da história. Então, essa arte de encenar, o teatro, ela é apreciada por vários povos, por várias culturas, e ela vem justamente da necessidade que o homem tem
de representar o seu dia a dia, né? Então, o teatro nada mais é do que ensinar a própria experiência do homem. Professor, hoje em dia, a gente vê que faz muito sucesso na televisão, principalmente as novelas, as telenovelas. Professor, por que as telenovelas elas fazem tanto sucesso? Eu já disse a vocês anteriormente que elas descendem do teatro, né? Por que faz tanto sucesso? Porque retratam o ser humano, retratam o dia a dia do ser humano, as experiências. Você vê que a novela, ela tematiza sobre violência, ela tematiza as alegrias, ela mostra o cotidiano dos grandes centros urbanos, a favela, o centro, o grupo empresarial, ela mostra os problemas sociais do nosso país. Então é por isso que ela faz sucesso. E o teatro faz tanto sucesso justamente por isso, porque representa o dia a dia e os sentimentos dos homens ao longo do tempo. Então, pessoal, até aqui eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Dei mais uma lida para poder reforçar o conteúdo sobre o tema. Leiam um pouco mais e pesquisem sobre o teatro primitivo, sobre o teatro novo, o teatro topenque e os diabos dançantes. E aí, na próxima aula a gente vai seguir o nosso capítulo. Espero que tenha sido compreendido nesse momento dessa aula. Sucesso a todos, estudem em casa e posteriormente estarei passando o exercício para a gente testar os nossos conhecimentos. Então, até a próxima.